Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Na última aula, quem não me conhece, hoje está conhecendo, certo? Eu vou ser o novo professor de vocês de ciências, certo? Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente pelo Meet, eu acho muito interessante a gente trabalhar pelo Meet. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, o primeiro assunto da nossa que vai estar nesse nosso segundo bimestre, né? Que é o assunto de camadas da Terra, certo? Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre do que é feito o nosso planeta e de como a gente pode dividir ele, certo? Porque o nosso planeta a gente sabe que ele tem uma infinidade de composições. Então a gente precisa saber justamente qual é a composição de cada camada e quais são as suas importâncias para a vida que a gente conhece hoje. Tudo bem? Então, lembrando que qualquer dúvida vocês podem me perguntar. A primeira coisa que a gente tem que analisar é que nosso planeta ele é muito diferente dos demais, né? Professor, tio, por quê? A gente sabe que a Terra é o único planeta dentro do sistema solar que até hoje se identificou alguma forma de vida ou alguma forma de água líquida, né? Que a água líquida é o que dá a entender para a humanidade que ali já tem ou já houve vida, certo? Isso acontece por quê? Não é porque a gente é especial. Não, é porque a Terra, lógico que a gente é especial, né? Mas a Terra ele está localizada numa regiãozinha no sistema, onde nessa região estão localizados planetas, são planetas rochosos, ou seja, que têm sua superfície feita de pedra, né? Isso possibilita o quê? A pessoa possa caminhar sobre ele. Existem planetas que são feitos somente de gases. Aquela bola toda é só gás. Então, não propicia vida nesses planetas. Já o nosso planeta, que é o planeta Terra, ele propicia, além de ter muita água, ele tem muita água, seja potável ou não, mas tem muita água, e também a gente sabe que tem infinidade de formas de vida. Temos animais, temos plantas, tem animais que nem são conhecidos ainda, que existem, mas ainda a humanidade não conseguiu catalogar, não conseguiu ver e colocar um nome. Então, a gente tem que entender, pessoal, que nosso planeta ele é extremamente agraciado, né? Ele tem que ser estudado, como a gente vai começar agora. Se a gente for dividir, olhar para o nosso globo terrestre, está aqui nosso globo terrestre. Estão vendo? Nossa Terra. Ela parece uma cebola, ela é cheia de camadas. Quando a gente pega uma cebola, vai cortar uma cebola, a gente vê que tem várias camadas, a gente vai tirando camada por camada. A Terra é muito semelhante a isso, certo? A Terra ela tem as camadas mais externas, que são aquelas camadas mais do lado de fora, como se fosse uma casca, e tem as camadas mais internas, certo? Hoje a gente vai estudar vamos entender a diferença de cada uma dessas camadas e vamos também falar um pouquinho a mais sobre a litosfera. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, vocês perguntem. Na superfície da Terra, ó, nessa regiãozinha que eu tenho aqui, da superfície, é a região que nós chamamos de crosta terrestre, certo? Para vocês terem noção, o buraco mais fundo, assim, que o pessoal escavou até o fim, o mais fundo que foi, não passou nem dessa crostazinha aqui, ó. Para vocês verem como a Terra tem um diâmetro muito grande, ela é muito grande. Então, o ser humano não consegue chegar nas camadas mais internas da Terra. Tudo bem? Então, a crosta terrestre é essa camada superficial. Ou seja, ela está na superfície. Vou botar aqui, na superfície. Então, tio, então quer dizer que a gente anda na crosta terrestre? Perfeito. A gente não anda na superfície, né? Como a gente anda na superfície, nós podemos dizer que a gente anda na crosta terrestre. E além de ser muito fina essa camada, ela é rochosa. Como assim, João? Ela é feita de rochas.
não é feita de gases, não é feita de água, ela é feita de partículas sólidas. Então é por isso que a gente consegue andar sobre a crosta terrestre. Tudo bem? Certo? Então, deixa eu colocar aqui. A crosta terrestre, perceba, olha aqui a espessura dela. Ela pode medir de 0 a 70 quilômetros abaixo. Ou seja, a crosta terrestre, se eu perfurando, ela tem 70 quilômetros até acabar a crosta terrestre. Então, é muita coisa, né? Se a gente for pensar em quilômetros, cavando, 70 quilômetros é muita coisa. Vamos pensar agora na outra camada. Saindo dessa superfície, saindo da casca da Terra, né? Vamos dizer assim que a crosta terrestre é como se fosse a casca. O manto é a segunda camadazinha mais externa, ou seja, a que está logo abaixo da crosta. Perceba qual é a profundidade do manto. O manto tem profundidade de 70 a 2.891 quilômetros. Isso indo para baixo, cavando. E vale ressaltar que o manto é uma região onde existe vida? Não. Por quê? Porque lá só tem rochas. Essas rochas não estão de qualquer forma. Essas rochas estão na forma pastosa. Como assim? O que é uma pasta? Vamos pensar na nossa pasta de dente. Pasta de dente é algo que nem é tão sólido, também não é líquido, né? É cremoso. É justamente como essas rochas estão. Elas estão tipo uma lava. Vocês já viram lava? Já ouviram falar de lava quando sai do vulcão? É mais ou menos aquilo, ó. As rochas no manto, elas estão naquela consistência. Por quê? Porque no manto tem altas temperaturas. Olha, tio. Altas temperaturas. Lá é quente assim, tem um sol lá dentro? Não, gente. É porque quanto mais perto do núcleo a gente vai chegando, mais quente vai se tornando. Maior a temperatura que ali chega. Então, temperatura. Quando eu tenho temperaturas muito altas, o áudio está travando, pessoal? Melhorou? Vocês me avisem. Ainda está travando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Testando. Tá não? Voltou? Melhorou, né? Vocês vão sempre me avisando. Muito obrigado, certo? Vocês vão me avisando aí que eu vou ficar de olho para ver se fica travando ou não. São altas temperaturas. As rochas estão, por estarem em altas temperaturas, elas meio que derretem, formando essa pasta, certo? Então o manto é pastoso. Deixa eu botar de outra cor aqui. O meu rosto travou, né? Deve ser conta do aplicativo. Pastoso. Mas o slide tá dando para ver direitinho? A aula em si? O que eu estou escrevendo? Os slides que aí... Pronto. Então, eu acho que isso aí é o mais importante. Se o áudio e os slides estão dando certinho, depois eu vou tentar gravar essa aula e encaminhar para vocês. Se vocês tiverem dúvida depois, vocês poderem consultar, tudo bem? Então, vamos lá. Ora, tem um manto que tem rochas em consistência pastosa, é verdade, João. E o núcleo? O que é o núcleo, João? Ora, o núcleo é como se fosse o centro da Terra, né? É a região lá no meio mesmo, onde a temperatura é mais alta possível. E lá é formado de quê? É formado de níquel e ferro. Então, o que é níquel e ferro? O que é níquel e ferro, gente? Níquel e ferro são metais. Então, João, quer dizer que a Terra, no centro dela, tem metais? Exatamente. Então, João, é por isso que o pessoal, quando quer extrair ouro, extrair ferro, extrair minério, eles têm que cavar, eles têm que ir atrás de minas, atrás de minas desses metais. Exatamente. Os metais que a gente conhece hoje, então cordão,
uma aliança de ouro, uma aliança de prata, uma bijuteria. Todos esses metais são extraídos de quê? Do centro da Terra. Essas regiões do manto, certo? Então, da crosta, no finalzinho da crosta. Então, é nessas regiões que se tira os metais. A gente não encontra os metais bonitinhos do jeito que são na natureza assim, fácil. A gente não vai dar um mergulho aí na praia e encontra um pedaço de metal. Só se for lixo, né? A gente encontra muito lixo que tem metal. Mas, tudo bem? Então, a gente tem que entender que a nossa Terra ela é cheia desses metais que são difíceis de ser encontrados justamente porque elas estão localizadas em regiões mais internas, mais para dentro das nossas camadas. Certo? E o núcleo, ele se divide em... O núcleo, pessoal, pode ser subdividido em dois. Não quer dizer que tem dois núcleos. Mas dentro do núcleo tem o núcleo externo, que tem temperaturas de aproximadamente o quê? Deixa eu colocar aqui. Temperaturas de 3.000 a 3.800 graus Celsius. Isso é muito, tio. Muito. Pra ter noção, quando a gente está morrendo de calor, a gente não aguenta mais. A gente diz, qual é a temperatura? 40 graus. Imagine aí no núcleo. É 3.000 graus Celsius, 3.800 graus Celsius. Então, a temperatura é extremamente elevada. Certo? Não tem como ter vida no núcleo da Terra justamente por conta dessas temperaturas muito altas. Certo? Aí, tudo bem? O áudio ok? Me confirmem aí. Eu tô aqui de olho no chat de vocês. Tudo certo? O áudio parou de travar? Ok, obrigado. Então, vamos continuar, certo? Deixa eu voltar aqui para o chat. Eu quero ficar olhando o chat para ver. Não está ainda travado. Valeu, Léo. Além do núcleo externo, o núcleo já é muito interno, mas dentro dele tem o núcleo externo, que tem as temperaturas de 3.000 a 3.800 graus Celsius. E também temos o núcleo interno. João, tio, núcleo interno. Núcleo interno é formado particularmente de níquel, certo? O núcleo em si está travando, né? Agora, esperar um pouquinho que já deve parar de travar. Então, pode ser muito bem a oscilação da internet, né? A gente sabe que a gente vive numa região onde a internet às vezes oscila muito, pode ser que dê umas travadas, certo? Mas já restabelece. A gente tem que entender que isso é normal, virou normal, né? Infelizmente, às vezes o ensino remoto tem disso. O núcleo interno, pessoal. O núcleo interno também, ligar e desligar pode ser que funcione. O núcleo interno também é formado de níquel, mas com ferro sólido. Olha aí, o núcleo interno é formado tanto por níquel como por ferro, mas aqui, lembra? Aqui ele era pastoso. Já aqui, ó, ele vai estar com ferro na forma sólida. Do jeito que a gente conhece, ferro sólido. Ainda está travando? Qual é a temperatura, pessoal? A temperatura do núcleo interno, que é a parte mais interna. Até ele faz isso aqui, ó. Núcleo interno. Parte mais interna da Terra. Ora, se no núcleo externo a temperatura era altíssima, no núcleo interno, que ainda é mais lá dentro, as temperaturas são muito maiores. Olha aqui a temperatura que chega. A gente não consegue nem imaginar, né? 6.000
6.000 graus Celsius. Vocês acham que isso aí é muito ou é pouco? Isso aí é muito, né? Demais. Imagine chegar numa temperatura dessa, meu Deus. Chegar numa temperatura dessa, não existe vida que sobreviva a uma temperatura nessas condições. Tudo bem? Deu para entender essas camadas, essas divisões? Nós temos a crosta, o manto e o núcleo. Dentro do núcleo, nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Tudo bem? Crosta terrestre, uma fina camada rochosa. O manto, ela tem rochas, mas as rochas estão pastosas por conta da temperatura. E o núcleo é formado por dois metais, principalmente, o ferro e o níquel, certo? A parte mais quente que nós temos na Terra. Também o núcleo pode ser separado em núcleo externo e núcleo interno. O externo é um pouquinho menos quente, enquanto que o núcleo interno é a parte mais quente que nós temos na Terra. Tá travando? Vou passar aqui para o próximo, deixa eu ver. Passou aí para vocês ou ainda está travando o áudio? Só um segundo. Alguém falou? Eu acho que eu não estava escutando vocês. Eu não conseguia. Se vocês estiverem falando, me avisem. Tudo certo? Ou não? Olha, agora que eu estou conseguindo ouvir vocês, tá? Acredita? Mas eu não estava conseguindo ouvir vocês. Eu acho que eu estava com o computador mutado. Então, se eu ignorei vocês, peço muitas desculpas, certo? É porque eu não estava escutando, mas agora eu tô com o áudio ligado. Voltou? Tudo certo? O som? Então, vamos passar. Agora, se vocês verem que está travando, vocês avisem que eu estou escutando, certo? Falamos das camadas da Terra, né? Agora nós temos que falar também de algo muito importante, que é a biosfera. Vai acabar 2 horas, certo? 2 horas tem uma aula com o 7º ano. Então, a biosfera, pessoal, ela é um conjunto de camadas. Que conjunto de camadas é essa? Aqui é a biosfera. Vamos dizer que aqui, bios... Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Não vai caber o nome todo. Mas, vamos dizer que aqui é a biosfera. Ó. A biosfera ela é um conjunto entre quem? A litosfera. O que é isso, tio? Não sei o que é isso. Vou falar já já. É o conjunto da hidrosfera. Não está saindo som? Ah, é. Pois é, eu acho que o som está saindo. Deve ser a internet. A gente sempre tem esses problemas. Então, nós temos aqui, ó, atmosfera, litosfera e hidrosfera, que são diferentes camadas que nós temos na Terra. Perceba que aquelas camadas que a gente viu, o manto, o núcleo, a crosta terrestre, tudo isso tem a ver com a Terra firme, né? Então, todas essas daí que a gente viu estão relacionadas com quem? Com a litosfera, certo? Litosfera significa camada de chão, certo? Camada de terra. Quando a gente falar em litosfera, a gente vai pensar no solo, onde a gente pisa, onde a gente planta, certo? Então, isso tudo é a litosfera. João, o ar que nós respiramos, ele está na litosfera? Não. A gente pisa no nosso ar? Não. O ar ele está numa camada gasosa, né? Ele está muito baixo o volume. Deixa eu ver se eu aumento. Tá dando para escutar direito, pessoal? Tudo ótimo, então vamos lá. Então, a atmosfera é a camada de gases. Então, essa camada onde tem o oxigênio, tem o nitrogênio, tem o ar atmosférico, é chamada de atmosfera. Aqui. Isso aqui é tudo.
E depois que tem a atmosfera, nós também temos a camada que tem o quê? Que tem o fluido aqui, né? Os peixes, as algas, a camada onde eu tenho água, né? Água, hidro. Então, por isso que nós temos aqui a hidrosfera. Hidrosfera é a camada de água, né? Camada de água. Quando eu junto todas essas camadas, eu tenho quem? A minha biosfera. A biosfera é a camada da vida, onde para existir vida eu preciso do solo, preciso da água e preciso do ar, certo? Então, o planeta Terra ele é muito bom, por quê? Porque ele tem todas as camadas muito bem intercaladas. A gente planta na litosfera, a gente toma banho no rio, no mar, na hidrosfera, e a gente, para viver, para respirar, a gente se utiliza da atmosfera, certo? Essas são as camadas da vida, a biosfera. Tudo bem? Aqui? Dúvidas? Show. Então vamos avançar, certo? E por que está dando esse bug? Gente, a litosfera é a camada de terra, né? É a que a gente vai trabalhar mais hoje, certo? Nas outras aulas a gente vai trabalhar outras. Hoje nós vamos trabalhar mais essa camada de chão. Deixa eu colocar aqui. Litosfera é camada do solo. Lembrando que eu vou mandar isso daqui para vocês, certo? Tudo que eu estou anotando aqui eu vou mandar para vocês lá no grupo, o PDF, e também posto lá no Google Sala de Aula, tudo bem? Gente, antigamente, há muito tempo atrás, no tempo dos dinossauros, não existia América, não existia Europa, não existia África, não. O que existia? Existia um único continente, ou seja, todas as terras que nós temos, toda a litosfera que nós temos hoje, era todo mundo junto, era tudo unido. Em um único continente, um grande continente que se chamava o quê? Alguém lembra? Alguém sabe? O nome do grande continente? A Pangeia. A Pangeia era esse continente, está mostrado aqui na figurinha, ó. Ele abarcava, ele englobava todos os continentes que nós temos hoje. Só que com o passar do tempo, com os terremotos, com as erupções, essas terras foram se afastando e hoje nós conhecemos os... Oi? Travou? Foram separados, exatamente. Eles foram separados. Cada um foi para uma região como a gente conhece hoje, certo? Então a litosfera, a gente pode lembrar, a gente tem que entender que ela não é fixa. Pode ser que daqui a milhares e milhares de anos o Brasil não esteja mais, a América do Sul não esteja mais naquela região. Pode ser que haja algumas mudanças, certo? Mas isso, lógico, acontece depois de milhares e milhares de anos. A gente nunca vai ver isso daí acontecer, certo? Porque demora muitos anos. Na litosfera existem as rochas, né? E não existe só um tipo de rocha. A gente tem que lembrar que existem 3 tipos principais de rochas. A primeira delas são as rochas magmáticas. O que lembra magmáticas? Lembra magma. Magma é a larva do vulcão. Então, as rochas magmáticas são originadas de erupções vulcânicas. Como assim? Lembra daquele manto que era pastoso? Lembra do núcleo que não era sólido? Quando eu tenho um vulcão entrando em erupção, o que acontece? Esse manto, esse magma, ele sai.
Quando ele sai, lembra qual é a temperatura? 6.000 graus, 3.000 graus. Quando ele sai, ele vai o quê? Resfriar. E quando ele resfriar, ele vai se solidificar, formando essas rochas magmáticas. Olha essa ilha aqui. Isso aqui é uma ilha formada de rochas magmáticas, certo? Então, é uma ilha magmática, onde ela só existe por conta de erupções vulcânicas. Você pode dizer, tio, mas não tem nenhum vulcão aí. Mas pode ter muito bem um vulcão dentro do mar. Sim, tem as fossas vulcânicas. Pode ser muito bem que tem aqui uma região de erupção, mas essa erupção se dá dentro do mar. O que vai acontecer? Esse magma sai numa temperatura alta, que a gente viu, e a água, por si só, já vai resfriar ela e forma essas ilhas. Ó. Na imagem não dá para perceber, mas isso daqui é uma ilha enorme. João, no Brasil, tio. No Brasil existe vulcão? Existe? Ativo, não. Né? Por quê? Não, né? Porque hoje em dia, nenhum vulcão, nenhuma dessas fossas magmáticas no Brasil ou perto dele, eles são ativos, certo? Esses vulcões, eles têm tempo de vida. Eles nascem e morrem. Parece estranho, né? Mas, por exemplo, um exemplo é no Havaí, onde tem o pessoal surfa muito lá, tem muitos, milhares e milhares de vulcões que são ativos até hoje. Certo? Então, lá, a litosfera dessas regiões onde tem vulcões, elas se alteram cada vez mais fácil. Sim? Elas se alteram muito mais fácil. Tudo bem? Então, rochas magmáticas originadas de erupções vulcânicas. Deixa eu colocar aqui também outra observação. No Brasil, não tem vulcões. É importante colocar ativos. Eu não tenho vulcões ativos. Eu vou até grifar isso daqui. Ou seja, atualmente nenhum vulcão. Pode ser que tenha um vulcão em algum lugar no nosso. Travando? Travando um pouquinho? Ah, não? Deve ser inconsciente, né? Pois é, para alguns trava, para outros não. Vamos esperar um pouquinho. Já já estabelece, certo? Além das rochas. Parou? Show. Além das rochas magmáticas, nós também temos quem? As rochas sedimentares, certo? O que seria rochas sedimentares? O próprio nome já nos ajuda muito. As rochas sedimentares, pessoal, elas são formadas pelo quê? Por sedimentação ação de outras. Tio, o que é sedimentação? Vou falar agora. Tá dando para escutar direitinho? Então, a sedimentação seria a quebra de outras rochas. Vamos dizer assim, essas rochas sedimentares, elas são reciclagem de outras. Perceba aqui, ó, nessa nossa imagem, a gente consegue analisar aqui essas rochas, percebe que elas têm tipo umas listas, né? Isso não é na foto não, é nelas mesmo. Por quê? Porque antigamente aqui era uma região de deserto. E o que aconteceu? Essa areia se depositou, passou um tempo lá e se pedrificou. Certo? Ela ficou sólida. Depois de um tempo, juntou mais areia em cima. Aí passou muito tempo, ela ficou o quê? Sedimentou. Juntou mais areia em cima, aí ficou essas camadas, certo? Então essa pedra aqui, essas rochas aqui, foram formadas há milhares e milhares de tempos, certo?
Outra coisa importante nas rochas sedimentares é que elas são produzidas a partir do intemperismo. O que é isso, tio? Vou explicar. Intemperismo. Deixa eu apagar. Intemperismo. O que é o intemperismo? São um conjunto de fatores tais como o vento. O vento batendo numa rocha pode quebrar, soltar pedacinhos dela. E essas rochas, com o passar do tempo, formarem outras. A chuva. A chuva também gera isso. Quer dizer que eu tenho uma rocha. Essa rocha, quando chove, o que acontece? Parte dos minerais que tem nessa rocha vão ser levados com essa água da chuva. Essa água da chuva vai se depositar em outro canto. Então, esses sedimentos vão formar outras rochas em outros locais, sendo porque a chuva levou. Outro fator, a maresia. Quem mora na Taíba sabe. A maresia influencia muito bem. Influencia no tempo útil de fogão, de geladeira, de tudo que é de metal, ela influencia, não influencia? Então, a maresia enferruja muito mais fácil. Porque a maresia, ela trabalha, ela é um intemperismo, é uma forma que o sistema atua, né, nessas rochas. Então, como eles fazem isso no metal, eles também fazem nos minérios. Porque os minérios também têm metais, vocês viram. O manto é feito de ferro e níquel. Né? Então, o intemperismo são todos esses fatores que influenciam no deslocamento de minerais ou não. Tudo bem? Vamos para outro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas. João, tio, metamórfica me lembra metamorfose. O que é uma metamorfose? Alguém sabe? Quando uma borboleta passa pela metamorfose, ela sai da lagarta e vai para a borboleta. Exatamente. Ela passa por um período que ela fica paradinha e depois se transforma em uma borboleta. E é muito parecido com o que acontece com as rochas metamórficas. Tio quer dizer que ela vai para um casulo? Não. Certo? Então, as rochas metamórficas, elas fazem o quê? Elas se originam de outras. Certo? Por exemplo, nós trouxemos aqui. O granito é feito de um material chamado calcita. Certo? É um mineral que tem nesse granito. Com o passar do tempo, com a aplicação de água, com o ácido, com o vento, com as chuvas, ela se transforma, isso milhões e milhões de anos, certo? Muitos anos, vou botar muitos anos, certo? Depois de muitos anos, muitos anos. Depois de muitos anos, elas perdem determinados nutrientes, determinados minerais. E quando elas perdem esses minerais, essa pedra que antes era um granito, essa rocha que antes era um granito, ela agora é um gneisen, certo? Certo? O arenito, ele tem seus minerais, ele é feito de um determinado mineral. Só que com o passar do tempo, ele perde determinados minerais, determinados seus componentes e forma o quartzito. O calcário, com o passar do tempo, com a ação da erosão, com a ação das chuvas, elas passam para o mármore. Tá bom? Assim. Tudo bem. Então, deu para entender? Então, as rochas metamórficas, elas passam por uma metamorfose, só que diferente. Elas precisam da ação do tempo para que um dos seus componentes, ou dois, ou vários, sejam modificados. Certo? Aí, tudo bem? O que a gente vai falar? Agricultura e pecuária. Tio, o que tem a ver agricultura e pecuária? Agricultura a gente planta onde? A gente planta no céu?
A gente planta nas nuvens? A gente planta no solo? A gente planta na água? Não, né? Então a gente tem que plantar na litosfera. A gente não está falando de litosfera? E pecuária, tio? O que é pecuária? É criação de animais. A gente cria animais nas nuvens? Só se for só se for passarinho, né? Mas a gente cria animais de criação, assim, de boi, porco, vaca. A gente cria no solo, né? Então a gente tem. É, exatamente. Então a gente cria no solo. A gente tem que falar desses pontos. A agricultura, por exemplo, deixa eu botar aqui. A agricultura é extremamente importante, certo? A gente não pode passar pela ciência sem estudar a agricultura. A agricultura é um grande conhecimento que a gente tem dos nossos antepassados. A agricultura serve para quê? Para vida, porque é a partir da agricultura que a gente consegue o quê? Os nossos grãos, a gente consegue os nossos legumes, a gente consegue se alimentar, certo? Então a vida é baseada na agricultura. E o nosso país, no Brasil, é a base da economia, pessoal. O Brasil se sustenta economicamente com a agricultura, com a venda de materiais agrícolas, certo? De soja, de milho, de cana-de-açúcar. Então, o Brasil ele é extremamente associado à agricultura, certo? A gente tem que levar em consideração que, para ter um bom... Vocês concordam comigo? Por favor? Me digam aí. O celular tá travando, né? Às vezes acontece mesmo de travar. O meu sempre trava. Mas tá dando para escutar, pessoal? Não tá escutando? Tá escutando? Vocês me dão um ok aí se está dando para escutar ou não. Ok, então vamos lá. Então, pessoal, agricultura. Vocês concordam comigo? Para eu conseguir plantar bem, conseguir colher um material legal, colher um milho legal, colher um tomate legal, colher uma soja legal, eu preciso de um solo bacana? Eu preciso de um solo bom? Né? Eu preciso me preocupar com o solo que eu tenho. Então, o solo é muito importante para a agricultura. Certo? É muito importante para a agricultura. E para entender um pouquinho do solo, a gente vai já falar mais. Por quê? Porque a gente também tem que pensar no extrativismo mineral. O que seria isso, João? Extrativismo significa extrair. Os minerais são quem? São ouro, prata, cobre. Então, todos esses materiais que a gente tem à nossa volta, e a gente pensa que não, mas eles precisam ser extraídos de quem? Da terra, né? João, é que luz, por quê? Porque tem os fios de cobre. Esse cobre ele foi extraído do subsolo, foi extraído da rocha matriz. Certo? Então, o extrativismo mineral, ele serve para quê? Extrair os minérios. Se para extrair os minérios, eu tenho que entender que ele está explorando quem? A litosfera, não é não? A litosfera é onde a gente tem a nossa camada de solo. Quais são os principais minerais que são extraídos? Ouro, ferro, mais. Alguém sabe? Alguém lembra? Vamos pensar outro. Cobre. Exatamente. Todos esses daqui se enquadram dentro da classe dos metais. Exatamente. Níquel, vou botar aqui. Todos esses são metais. Níquel. Muito bem. Muito obrigado pela participação. Níquel, certo? Então, todos esses daqui, eles são metais. Todos eles. João, o níquel não é não? É sim. Deixa eu ajeitar aqui. Todos esses são metais, certo? Todos esses. É fácil de extrair? Não.
Não é só cavar que vai sair uma aliança de ouro. É só cavar que vai sair uma barra de ferro. Não. A gente vai extrair quem? Rochas que têm esses minerais. A partir dessa extração dessas rochas que têm esses minerais, e a gente... As minas, é justamente nas minas que eles tiram essas rochas. Você já deve ter visto em filme, em novela. O pessoal bota lá a dinamite, explode para tirar o quê? Uns pedaços de pedra. Esses pedaços de pedra eles vão passar por um processo, aí sim eles vão tirar essas pedras preciosas. O diamante também é um mineral, certo? Então, o diamante não entra dentro dos metais, mas ele é um dos minérios muito diamante, muito procurado, certo? Tudo bem? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu passei aqui de um deles. E aí, cara, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Camadas do solo. Dentro das camadas do solo, pessoal, nós temos quem? Propriamente dito, o solo, o subsolo e a pedra matriz. Tudo isso daqui, pessoal, falando do manto ainda, certo? Lembra do manto, que é o mais para fora? Pedra matriz. Deixa eu até colocar aqui camadas do manto, para ficar mais fácil na hora de estudar. Tá todo mundo entendendo? Se não tiver, pode perguntar aqui que eu não tenho problema não, viu? Eu fico até 5 horas da tarde respondendo. Cadê? Que eu tenho aula já já com o 7º ano, mas se não tivesse eu ficaria. O solo é a região mais externa, certo? É onde a gente pisa, certo? O subsolo, ele fica abaixo do solo, né? É onde ficam as raízes das nossas plantas que a gente planta, né? É lá onde ficam os lençóis freáticos. E a pedra matriz, abaixo do subsolo. Abaixo do subsolo. E é extremamente sólido, certo? São rochas mesmo. Aí não é mais terra, é sólido, né? Interessante a gente pensar. Essa terra matriz é como se fosse um alicerce, certo? Aquelas pedras realmente é o alicerce da terra. Tem umas rochas e não deixam e que seguram o subsolo e o solo. Tudo bem? Aqui tudo bem, pessoal? Repetir? Tem sim como perfurar, mas é extremamente difícil, certo? Por exemplo, quando vai se extrair petróleo, ele se utiliza de um diamante para conseguir furar essas pedras matrizes, porque ela é muito forte. Quando é para fazer, por exemplo, um poço, também precisa furar parte dessa pedra matriz, certo? Então, pode se furar, mas é muito difícil, certo? É muito complicado. Tudo bem? Então, se tá todo mundo bem, vamos fazer um negocinho aqui. Vamos analisar aqui as nossas questõezinhas da atividade. Vocês lembram da atividade? Vamos aqui analisar. Vou fazer a correção. Primeira. A Terra é como uma cebola dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem, deixa eu ajeitar aqui. A Terra é como se fosse uma cebola, é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta. Qual delas podem ser consideradas sólidas? Quais são as sólidas? Ora, a gente viu o manto externo e a crosta, certo? A gente viu exatamente isso, que a crosta ela é sólida por quê? Porque é onde a gente pisa. E o manto externo também, certo?
Vamos ver a segunda. Observe a afirmação abaixo de Marte, que é a alternativa correta. É a camada da crosta terrestre onde andamos, construímos cidades e plantamos. A gente está falando de quem? Do solo, né? Não? A gente anda pelo solo. A gente planta no solo. A gente constrói no solo, certo? Próxima, vamos ver aqui. Sobre a Terra é correto afirmar: nós não respiramos oxigênio. A gente não respira oxigênio. A gente respira oxigênio. A Terra é formada somente de água e ar. Só tem água e ar. É? Não, né? Tem pedra, tem solo, tem a litosfera. Aqui, observe a figura abaixo e marque a alternativa correta. Perceba aqui que na figura ela está pegando o mar, né? Uma parte do mar. Pegou aqui uma parte da terra, do solo, né? Pegou uma parte do solo e pegou aqui uma parte do ar, né? Se ela pegou solo, mar e ar, o mar é água. Então ela pegou o quê? Ela pegou litosfera, pegou hidrosfera e pegou a atmosfera nesse círculo. Se ela pegou os três, ela está falando de quem? Da biosfera, certo? Então, nessa imagem ela circulou a biosfera, ó, ela circulou uma parte dos três. Tudo bem? Então, voltando aqui, alguma dúvida na nossa aulinha de hoje? Nenhuma? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém for estudar e não entender, vocês já sabem o meu número, né? Então vocês podem me perguntar, tudo bem? Então, pessoal, tenham uma boa tarde, um bom final de semana, certo? Que vocês se cuidem. Pronto, eu não vou fazer a chamada, mas eu peço para a chamada vai ser justamente vocês colocarem o nome de vocês com a turma aqui no chat, que eu vou pegar de quem colocou, certo? Então, por favor, peço que todo mundo coloque, tudo bem? Para que eu faça depois, eu faço o apanhado dos nomes e consiga passar essa nota, tudo bem? Quando a gente vai ver a nota. Então, estou passando junto com a Juliana a nota a limpa para a planilha, aí eu vou enviar a média final, certo? Nos grupos. Vou enviar nome e média. Oi? Pode sim, certo? Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, é isso, certo? Boa semana, bom final de semana. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, certo? Tchau, pessoal.